Seria possível você se apaixonar em apenas uma noite? E se a pessoa que você se apaixonou for apaixonada por outra pessoa? Você conseguiria ainda ser amigo dela? No início do verão, em São Petersburgo, temos o prolongamento dos dias sem o sol se pôr na totalidade. A este fenômeno, que nomeia a obra de Fyodor Dostoiévski, dá-se o nome de Noites Brancas. A partir desse cenário surrealista, em que os dias não escurecem verdadeiramente e de completa improbabilidade, é que temos o sonhador, nosso protagonista narrador. Chama-se sonhador, pois o seu anonimato no livro quase que estabelece um paralelismo com o anonimato da sua própria vida. Completamente sozinho, numa altura em que vê os habitantes de São Petersburgo partirem para as dachas, as casas de campo para férias, enquanto o próprio fica, o sonhador vaga pelos 4 cantos da cidade que parece conhecer intimamente, estabelecendo uma espécie de irmandade e comunhão com as próprias casas, por fazerem parte da infraestrutura e da cara da própria cidade, mas não com as pessoas que nelas habitam. A escassa interação que vai tendo é com a sua empregada, sobre a qual diz recorrentemente não ter nenhum laivo imaginativo. No livro só estabelecem um diálogo direto no final, e é perante este quadro de sonho e de solidão que conhece então Nastinka, uma jovem de 17 anos que tem tanto de ingenuidade como de impulsividade e anseio, na sua própria demanda pelo seu amor. Podemos dizer que, em Noites Brancas, tudo acontece muito rápido e de forma intensa, como é típico nas histórias românticas. Talvez se possa até pensar que essa rapidez torna as coisas um pouco superficiais. O sonhador encontra Nastenka, a primeira mulher com quem realmente conversa além da empregada, e fica agradecido por ela não o afastar e lhe dar atenção. Eles se conhecem em apenas 4 noites, mas isso é suficiente para o sonhador se apaixonar por ela, pois compartilham suas histórias de forma muito aberta. Mesmo apaixonado, ele concorda em ajudar Nastenka com seu dilema amoroso. Nastenka vive com a avó, de quem gosta, mas que é tão conservadora que prende a neta a ela com um alfinete nas saias. De repente, e no auge da impulsividade da juventude, ela se apaixona por outro jovem, embora mais velho. Sem ter tido muito contato com ele ou confessado seu amor, ela aparece no quarto dele com as malas prontas para partir junto, mas descobre que ele precisa ir embora. Ele então promete que voltará dentro de 1 ano e, se Nastenka ainda o quiser, casar-se-á com ela. Cheia de esperança e paixão, e desejando uma vida mais independente sem a avó controladora, Nastenka se agarra a essa promessa e espera o ano inteiro. Quando o ano está prestes a acabar, ela conhece o sonhador protagonista. A conexão repentina entre o sonhador e Nastenka acontece porque ambos reconhecem a solidão e os problemas que compartilham. Como Almada Negreiros disse sobre a geração do Orfeu, quem partilha a mesma desgraça, junta-se. Isso explica a rápida e marcante relação entre eles. A diferença é que Nastenka, em sua juventude, é simples e impulsiva, cheia de esperança e sonhos. Ela se agarra a uma promessa de vida com todas as suas forças, o que encanta o protagonista. Ele, sendo mais velho, aprecia essa esperança, mas precisa aprender a lidar com a realidade e deixar os sonhos irem, entendendo o que pode permanecer do sonho, mesmo quando a realidade o trai. Dostoiévski usa a narração em primeira pessoa. O sonhador conta a história e faz um jogo interessante entre essa narração e os diálogos. O protagonista narra a história em primeira pessoa, mas quando precisa contar sua história a Nastenka, ele só consegue fazê-lo na terceira pessoa. Isso reflete seu anonimato e a despersonalização que ele não consegue superar. Dostoiévski nos faz pensar: pode a vida ser marcada por um momento breve e intenso? O que faz um breve momento ecoar eternamente em nossas vidas? O que é realmente eterno e o que é duradouro?
A história também faz um paralelo entre a brevidade e a eternidade das ações dos personagens, com a duração dos dias e seu microcosmo irreal, limitado a uma parte do ano. Noites Brancas, lançado em 1848, é uma obra voltada para o romantismo e seus devaneios, com muita ilusão e brevidade. O grande paradoxo que envolve Noites Brancas está em seu próprio título, apesar de ser evidente o fenômeno natural das noites brancas. Contudo, percebemos ao final da obra esse aspecto mais poético. O fato de que aquelas 4 noites na vida do sonhador serem as mais luminosas da vida dele, em meio a toda a treva que é a vida dele, como ele a descreve. Noites Brancas. É breve e de leitura simples, explorando como um momento breve de amor, ou ilusão de amor, pode deixar marcas para a eternidade. Dostoiévski brinca com a duração dos eventos e explora como 2 pessoas, solitárias, se agarram a uma breve promessa de arrebatamento para escapar da monotonia de suas vidas. Esse momento breve pode deixar uma marca duradoura, mesmo sendo uma promessa ilusória ou um sonho irreal.